Fala aí galera, beleza? Bom, tivemos a prova do IME agora, hoje. A primeira prova foi de matemática, é uma prova por dia, a prova do IME. E aí estamos curiosos para saber a sua opinião e também eu vou dar a minha, que é a nossa do site. E aí, a prova veio mais fácil, mais difícil? Será que esse ano foi? É o que a gente vai ver então hoje. Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez na nossa casa do Fábrica D. Primeiro, não esquece, dá o seu like nesse vídeo, adiciona o canal caso você ainda não esteja inscrito, ativa o sininho das notificações e olha o cupom de desconto passando aqui. Ele de vez em quando vai passar para que você faça parte da nossa plataforma e estude conosco para o ano que vem. Caso dê ruim esse ano, eu espero que não dê e que você vá passar esse cupom para o seu amigo que ainda não fez a prova e vai tentar no ano que está se aproximando. Bom, gente, vamos aqui comentar a prova. Eu estou olhando algumas questões aqui, não olhei todas, mas por exemplo, vamos lá. Primeira questão que está aqui, tá? Essa prova está no link aqui embaixo, ok? Você pode usá-lo para baixar o arquivo com a prova de hoje, mas elas vão aparecer também enquanto eu comento na tela. E a primeira questão foi uma questão bem tranquila, em que você tem que as raízes, no caso aqui de duas equações, formam uma PG. É um tipo de questão que, assim, não tem nada demais em relação ao que já veio caindo, né? Então ele misturou PG com equação do segundo grau. Vamos dar uma mapeada aqui no que caiu em cada questão? Então aqui foi PG mais equação do segundo grau. Foi o que apareceu na primeira questão. Sinceramente, essa primeira aqui eu achei uma questão bem, no caso, como forte candidata para a pessoa acertar. Uma questão bem tranquila, tá? Se você não achou tranquila, me perdoe, mas eu achei ela bem tranquila. Acho uma questão que, assim, é ponto garantido para o candidato bem preparado. A segunda questão, assim, ela é difícil, ela é fácil? Olha, gente, o cara que costuma estudar para o IME, ele tem no sangue que complexos e polinômios são assuntos que caem sempre. Na verdade, complexos, polinômios e geometria analítica. E começa a ver bizarrice de misturar uma coisa com a outra, lugar geométrico, quando dá uma elipse, quando dá uma circunferência a partir de complexo. Então eu acho também que o cara que pegou a questão 2, ele tinha obrigação, o cara bem preparado, de pelo menos ter uma ideia, o pontapé inicial pelo qual começar. Era uma questão que não tinha nada demais, mas também não vou falar tanto, porque complexo, de repente, às vezes o cara vai por um caminho que não é o melhor caminho possível para ele fazer a questão e pode dar ruim, né? Basicamente, ele dava um Z sobre 20 e um 20 sobre, no caso aqui, Z barra, e falava que eles possuíam parte real e imaginária, né? Imaginária entre 0 e 1. Então, dava um Z sobre 20 e um 20 sobre Z barra, e queria que as partes real e imaginária desses dois caras estivessem entre, no caso, 0 e 1, e aí ele queria todos os pontos que estivessem nesses dois lugares geométricos, né? Ou seja, o fato de eu ter aqui a parte real e imaginária desse cara entre 0 e 1 e a desse também, e aí me dá origem a dois lugares geométricos que tinham uma interseção, e aí ele queria saber a área dessa região. No final, a gente já fez aqui, isso dava algo que era uma região circular, e aí você teria que calcular a área dessa região. Também era uma questão relativamente fazível, tá? Entre aspas, né? Fazível, dava para você se virar. No caso combinatória, era a terceira questão. Aí combinatória eu já, no caso, vou ficar calado, porque eu sei que tem dois tipos de aluno de exatas. O cara que é um cara muito algébrico e o cara que é um cara que adora raciocínio lógico. Bom, não cai tanta questão assim de combinatória e probabilidade numa prova do IME e do ITA. Elas são em menor número em relação às demais. E, por outro lado, quando cai, o cara mais algébrico odeia. Eu conheço pessoas que são capazes de acertar a questão, a pior questão de números complexos, com todo aquele algebrismo, todos aqueles bizus e macetes, mas quando chega alguma de combinatória, dá ruim, galera. Então essa aqui eu não vou criticar,
No meu ano, particularmente, caiu uma questão de combinatória que eu dei uma sorte muito grande. Eu peguei um livro na véspera, folheando, dando aquela olhadinha descompromissada, e tinha uma questão resolvida. Sabe aquela questão entre capítulos? Pois é, amigo, no dia seguinte caiu igualzinho. Eu lembro até hoje. Era uma embarcação que tinha 8 tripulantes. Meu irmão, eu peguei a questão e falei, tem que dar tanto, não importa o que eu vou escrever aqui, de besteira. Aliás, e se tratando de prova, depois tem outra discussão, né? Não é só o que caiu e se você fez de tal jeito X ou Y. É como que você organizou as suas ideias. Toma cuidado agora e vá com toda humildade se autoanalisar para, quando você for pedir recurso da sua nota quando ela sair, você saber pedir direito e analisar se você perdeu o ponto muitas vezes pela sua organização na escrita das respostas da prova discursiva. E já serve esse recado para a prova de amanhã e depois de amanhã. Cuidado, gente! Cuidado com o jeito como você organiza as suas ideias a responder à prova discursiva. É muito comum o cara perder ponto e achar que se deu muito bem e não ir tão bem por esses moles, tá bom? Bom, quarta questão era de probabilidade. Não era uma questão tão difícil, mas assim, em geral, questão de probabilidade, para o pessoal que tem dificuldade em combinatória e probabilidade, os alunos em geral acham que probabilidade é um pouco mais fácil. Mas aí também é claro, né? Vai de cada um. Fala aí no chat, fala aí nos comentários do vídeo, que essa aula vai ficar gravada. Esses comentários vão ficar gravados lá no YouTube, tá? E aí fala o que você achou. Tipo, a questão de probabilidade era difícil? Você achou que era uma questão sinistra? Você achou que não era? Tá? Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Uma questão relativamente assim, material até mesmo, em estudo para a FUVEST, para a segunda fase, você encontra uma questão que nem essa do João e da Maria. Então, assim, fica aí no meio termo, tá? Não diria nem que é difícil, nem que é fácil. A quinta questão era uma questão, caramba, essa do P e do P-1, galera, isso é super comum de você encontrar em tudo quanto é questão. Geralmente, como o cara está estudando para o IME e para o ITA, isso é uma questão com mais cara de ITA, se eu não me engano. Porque ele bota lá essa matriz A, que é igual a P, vezes a matriz B, vezes a inversa da matriz P. Isso é toda hora cobrado no ITA. Mas no IME, de repente, você ficou um pouco só querendo o IME, ficou só concentrado nas questões do IME e deu esse mole. Mas assim, era uma questão fácil a número 5, né? Era uma questão relativamente tranquila. Sexta questão, botou parte real aqui, né? Parte real, no caso, de uma equação e tinha um complexo Z na história, um complexo Z aqui. Essa é a mais complicada, essa era um pouquinho mais, era bem mais chata. Essa eu acho que, assim, provavelmente muita gente vai pelo menos assim, ganhar um ponto considerável nela. Porque não é uma questão que o cara pega e ele fala assim, pô, não sei fazer nada, não sei sair do lugar. É uma questão que mistura vários conceitos de log com número complexo e tal, mas dá para você sair do lugar tranquilamente. Ok? Então, a sexta questão, no caso aqui, misturou muita coisa. Logaritmo, números complexos e por aí vai. Vou botar aqui log mais número complexo. E, finalmente, a questão de número 7. Na questão de número 7, eu tenho que 1 sobre B seno de π sobre 14, vezes seno de 3π sobre 14, vezes seno de 5π sobre 14. Aí ele botou trigonometria. Trigonometria realmente é o calcanhar de Aquiles de muita gente. Tem muito macetezinho, alguns que se misturam com número complexo e por aí vai. Bom, no caso aqui, dava para a gente fazer uns truquezinhos,
Você tem também aquele produto de senos, seno de P vezes seno de Q. Bom, nesse caso, dependendo de por qual caminho a pessoa fosse seguir, ela poderia acabar se enrolando. Então, essa é uma questão que eu diria que quem está acostumado a pegar materiais mais pesados, questões mais pesadas de trigonometria, reparar que não tem nenhum ângulo notável aqui, é claro, porque ao longo da continha você vai fazer transformações que vão te ajudar a sair dessa situação, mas em geral é um tipo de questão que fugiu um pouquinho do padrão das que tem caído. Eu diria que assim, se você se baseou só em questão antiga, pura e simplesmente, você estranhou bastante a questão 7. Se você é daquele cara que devora os materiais de preparação, que às vezes tem questões que assim, são de Olimpíada, são de assim, para elevar o nível, embora nunca tenham caído, aí você levou a 7 de boa, tá? Então cuidado às vezes para não ficar com aquela cabeça só de fazer questão igualzinhas antigas, sem nenhuma inovação, que você está vendo que aqui isso não iria funcionar. A questão no caso 8, que é uma questão no caso de geometria analítica, é uma questão que dava para fazer. Ele botou no caso aqui que queria a excentricidade, né, do lugar geométrico, que a pessoa tem que descobrir qual era. Então, uma questão que geralmente as pessoas bem treinadas que fizeram uma turma IME, aqui o cara que chegou de paraquedas, aí não tem como comentar nada pro cara, né? O cara que foi fazer a prova de paraquedas, fez um terceirão normal e sem fazer turma IME e foi para essa prova aí, meu amigo, só um abraço, só um beijo, um abraço, tchau, tchau, sem como. Mas assim, claro, se ele chegou até a segunda fase, ele tem o mérito dele, mas aí na segunda complica, né? Bom, na questão 9, repara uma coisa na prova em si, que não tem nenhuma questão de geometria espacial, né? Eu estava já reparando nisso e percebi isso agora. 0 questões de geometria espacial, galera, que é meio assim atípico na prova, né? E questão número 9. Na questão número 9, também, no caso aqui, é de lugar geométrico. Na verdade, se você reparar bem, contando com a 9, a 8 e também aquela de números complexos, foram 3 questões de lugar geométrico nessa prova. Porque a 2 também é disso indiretamente. Então a 8 foi de lugar geométrico, a 2 foi de lugar geométrico e a 9 também, quer dizer, a 8, né? A 2 e a 9 também envolve lugar geométrico. Ok. E a questão de número 10 é uma questão que envolve, no caso, essa sequência. Isso não é uma recorrência, que isso é uma PG, né, galera? Quando fala que dn igual a 1/3 de n menos 1. E aí ele misturou isso com, no caso, com o formato de um paralelepípedo, né? Tem uma relação aí muito fraca com geometria espacial, mas não é nada de tipo assim, né? No caso, questão de geometria espacial para valer mesmo. Casca grossa, raiz, não tem nessa prova. Então, assim, não falei besteira porque na 10, esse lance aí do paralelepípedo retângulo é um elo muito fraco da questão. Mas, assim, eu achei que a prova em si, o que aconteceu, né? Você tem aqui PG, mais paralelepípedo, mais espacial. Mas assim, panorama geral da prova, galera. Na minha visão, e eu quero muito o seu comentário agora aqui, não no vídeo também, eu achei que foi uma prova que dava para você garimpar, cavucar resposta, você lutar por ela, você sair do lugar, porque tinha total condição. Às vezes caem questões que na hora que você vai ver resolução, você fala, caraca, nunca ia pensar nisso. E você não entende nada que ele está pedindo na hora. Os enunciados aqui eu achei bem diretos, bem claros, bem tranquilos, você entendeu o que a banca queria e aí você já partir para o ataque e começar a resolver a questão.
Eu acho que numa prova como essa também, quanto mais claro e mais persistente o cara foi em botar tudo que dava de cada item, mesmo não sabendo a questão como um todo, vai fazer uma senhora diferença. Eu tô achando essa prova muito parecida com uma prova que eu fiz, que foi a prova do meu ano, claro, que tinha exatamente essa sensação que eu tive agora lendo, que muita gente, de repente, vai titubear e vai derrapar nenhuma outra questão dessas para chegar até o final, mas em geral ler a questão como um todo e fazer a prova não era nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Repare novamente que eram 3 questões de lugar geométrico, galera. Olha como o lugar geométrico é algo importante. Olha como geometria analítica nessa prova foi importante. Complexos aqui, complexos também na 2 e até combinatória de probabilidade. Probabilidade não é um assunto muito comum no IME, não. Pelo contrário, tá? Não é um assunto muito comum na segunda fase, mas estava aí. A 5 de matrizes até dá para ser, né? Ok. A de lugar geométrico, se o cara for cuidadoso, ok. É uma prova que, assim, muitos vão, de repente, eu acho que o pior problema nessa prova é, de repente, a pessoa ter focado demais em alguns assuntos, que eu sei que os alunos, conheço o meu eleitorado, eles ficam com a cabeça e cismam com determinadas matérias e deixam outras de lado. Por isso que eu falo, galera, não vire especialista em matéria. Você não tem bola de cristal para saber o que vai aparecer. E o IME, quando percebe que alguma coisa também está ficando meio previsível, eles gostam de dar uma mudada. Mesmo que seja uma mudada como essa, que nem foi bizarra. Eu já vi coisa bem mais bizarra aparecendo em termos de prova do IME e do ITA. Eu até achei que aqui ele não foi nada maldoso, ok? Mas você pode discordar totalmente de mim, é claro. Então, minha galera, espero que tenha ficado bem claro para você o que a gente tinha em termos de prova, de questão, e espero que na prova de física, que ao tempo que eu falo aqui é no dia, tá? É na semana em que eu estou gravando isso e estou ao vivo aqui, espero que na prova de física e de química e de línguas também, claro, que você consiga dosar melhor o tempo. Agora vamos conversar sobre o que você deve levar de hoje para amanhã e os outros dias. O seu tempo foi suficiente? Se enrolou no tempo, ficou tempo demais numa questão, conserta isso para as demais provas, conserta isso para os demais dias. Eu conheço uma pessoa, não conheço essa pessoa não, fui eu mesmo, que no primeiro dia dele, na prova dele, fez só cagada no primeiro dia e estava tão nervoso que eu senti o quê? Cara, me arrasei. Só para você ter uma ideia, você pode rir na sua casa. No meu ano, podia levar, no caso, régua e tal. Não que eu tivesse usado, não tive utilidade nenhuma. Você vê porcaria nenhuma. Mas eu tava lá com aquilo na mão, sei lá por quê. E aí eu deixei cair no chão. Cara, eu não fiz o movimento de pegar a régua no chão e botar de volta na mesa para não perder tempo. Olha como eu tava já pilhado. Olha como eu tava destruído emocionalmente. Então isso não pode acontecer contigo. Só que no dia seguinte eu já achava que tá tudo perdido mesmo, me ferrei, tô aqui vindo só para cumprir tabela, para poder fazer o resto das provas e dizer que eu fui até o final, e ano que vem vamos de novo, que nos outros dias eu tava tão zen que acabou que a nota dos outros dias segurou a peteca e eu passei. Então você tem que estar com esse espírito no dia de amanhã. Você tem que estar concentrado e nada de ficar ali insistindo numa questão. Ah, eu gosto da questão 2, gosto desse tipo de assunto. Fiz o ano inteiro questão assim, não tem que acertar essa. Não tem nada de honra não, meu filho. Tu tem que passar. Vai fazer a questão por diversão em casa de sacanagem. Você não pode, claro, deixar de fazer a questão de bobeira, mas não pode, perder a questão 3, 7 e 8 por causa só da 2, ok? Não vai se prejudicar por isso. Eu tô falando para essa brincadeira, mas tem gente que na da prova surta e acha que tá de sacanagem ali, que ele tá não tá valendo nada pra vida dele.
Óbvio que tá. Não quero esse espírito também que, caramba, o mundo acabou. Mas tá valendo alguma coisa. Então saiba escolher, fica o tempo todo escrevendo o máximo que der de cada questão. Cuidado com a organização, cuidado com o espaço, que às vezes você começa a fazer um letrão, um garranchão, acha que o espaço vai dar, chega lá embaixo agora e tu já tá fazendo a caneta. Não tem nem mais como apagar, não pode já escrever no outro lugar. E aí? Aí fica aquela sensação, caramba, eu sabia fazer a questão inteira, mas fiz um letrão tudo cagado, tudo sem organização, e agora não vai caber no espaço da folha, ou sem enfiar naquele buraquinho branco que tá ali, que tem gente que faz isso, né? O cara escreve aqui, outro negócio ali, aí sobra um espaço em branco, bota ali no meio com uma seta. Gente, o corretor não quer saber disso. O corretor não vai olhar uma prova desse jeito. Tu vai tirar uma nota bem menor. Então toma cuidado. Faz o negócio organizadinho para ele. Então, mais do que nunca, você tem que saber dosar o seu tempo para poder apresentar a solução de um jeito aceitável e legível. Beleza, galera? Mas isso não é para te colocar medo, não. É só para você refletir sobre o que deu errado hoje, para você não errar amanhã, tá? Para você não repetir os mesmos erros de execução da prova nos dias seguintes. Por outro lado, é até bom que sejam vários dias de prova, que assim dá para você dar uma amadurecida, mesmo que seja de um dia para o outro. Beleza, minha gente? Então tá passando mais uma vez aqui o nosso cupom de desconto. Espero que dê tudo certo e que você volte com boas notícias. Pessoal, uma boa noite, durma o sonho dos anjos e o sonho do vencedor, que amanhã vai dar tudo certo. Forte abraço, até mais.